Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Os irmãos que ainda não chegaram vão chegando aí. Enquanto isso, a gente inicia. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer, Senhor, por mais essa noite agradável em tua presença, Pai. Queremos te agradecer porque estamos prestes a nos debruçar sobre a tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja em nosso meio, Senhor. Estamos reunidos remotamente, mas sabemos que o Senhor está entre nós, Pai. A tua palavra nos diz que onde se reunirem 2 ou 3 em teu nome, o Senhor está no meio. Então, sabemos que o Senhor está entre nós. Pedimos então que o Senhor, Pai, ilumine a nossa compreensão para que possamos compreender a tua palavra e ajuda-nos, Senhor, que através desse estudo bíblico venhamos frutificar. Ajuda-nos, Pai, firma os nossos pés sobre a rocha, sobre a verdade da tua palavra e nos ajuda a sermos não apenas, Pai, compreendedores, entendedores, mas viventes, Senhor. Precisamos viver a tua palavra. Por isso, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. Visita cada irmão, Senhor, que está com o coração aberto nesse momento, desejoso da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abre sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 10. Amém? Lucas 19, versículo 10. Que diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Só até aqui. Irmãos, na semana passada, no nosso estudo bíblico, a gente aprofundou, a gente conversou bastante sobre a queda, né? A queda é aquele texto de Gênesis capítulo 3, do primeiro pecado, de quando o homem peca, né? Ali ele cai, na queda ali ele cai. Então lá a gente aprofundou sobre as consequências da queda. Se tiver algum irmão que está nesse estudo aqui que não teve na semana passada, depois me manda uma mensagem, eu mando a gravação, tá? Todos os estudos sempre ficam gravados. Então a gente aprofundou nas consequências da queda e a maior delas, a mais severa, é a morte, né? E a gente conversou sobre a morte ser a morte física e ser a morte espiritual. Falamos que a morte espiritual se divide em separação de Deus e sobre a danação eterna, né? O lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. E aí, depois disso, a gente falou sobre outras consequências, né? Falamos sobre a gente perder o imago Dei, né? O que na teologia o pessoal chama de imago Dei, que é Deus fez a humanidade em sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança de Deus em nós foi comprometida. Então a imagem de Deus em nós, a semelhança de Deus em nós foi comprometida por conta da queda. Porque a gente vive em comunhão e hoje a gente vive em estado de guerra, né? E a gente conversou sobre isso. Que havia só um casal, né? Só o Adão e a Eva. Eles eram casados e no momento da queda, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abrem e eles percebem que estão nus. E a partir daí um começa a se esconder do outro, né? Eles começam a tentar fazer uma vestimenta de folhas e tal. Só que assim, por que eles estão se vestindo se um é marido e o outro é mulher, né? Então isso já demonstra um estado de guerra que começou ali. E a próxima geração de seres humanos, esse estado de guerra se eleva ao ponto de um matar o outro, né? O Caim vai lá e mata o Abel, e o Abel não fez nada pro Caim. O que o Abel fez foi prestar um culto a Deus e o Caim não conseguiu fazer igual, e isso ele se enche de ciúme e mata o próprio irmão. O próprio irmão. Né? Então a gente entrou em estado de guerra. Perdemos a comunhão, né? A imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos, que é o que a gente tratou, é a comunhão, porque Deus é uma comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus criou a humanidade à sua imagem e à sua semelhança, então, portanto, os seres humanos deveriam refletir essa comunhão. E a gente perdeu isso na queda. Amém? A gente falou sobre perdemos a nossa identidade de adorador, a gente não sabe mais adorar. E aí eu usei o exemplo do Caim também, né? O Abel presta um culto a Deus, o Caim não consegue. E mesmo Deus orientando ele, olha, se você fizer direito, você vai ser aceito. Ele não consegue. Em vez dele buscar ser um adorador, ele vai assassinar, ele vai vir a se tornar um assassino, vai matar o seu irmão. Né? E lá no Novo Testamento a gente vê a mulher samaritana, né? Perguntando onde é que eu acho Deus, né? Dizem que aqui no monte, lá em Jerusalém, onde é que eu acho Deus? Né? Então ela tá querendo saber onde ela encontra Deus. E aí Jesus fala que viria o tempo, e o tempo estava chegando,
que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e verdade. Então a gente perdeu essa característica de adoração. A gente deixou de adorar a Deus em tudo que a gente faz, e agora tudo que a gente faz é pecar, e a gangorra inverteu, né? Antes para o homem era natural adorar a Deus, hoje é antinatural. O homem precisa lutar para ser um adorador, porque a nossa natureza agora é de pecar. Beleza? A gente conversou sobre isso também. Enfim, e finalizando o estudo da semana passada, falando sobre a queda, eu conversei com os irmãos, né? Não deu para falar tudo sobre a queda é muito mais do que a gente conversou na semana passada, mas eu queria mudar o foco agora e conversar sobre a redenção, tá bom? Então a gente falou sobre a queda na semana passada, hoje o foco do estudo hoje é falarmos sobre a redenção. Então no estudo da semana passada a gente entendeu que o homem se perdeu, beleza? O homem caiu, e essa queda, né, ela representa uma divisão, uma cisão entre nós e Deus, uma ruptura. Nós rompemos com Deus e estamos afastados deles, e as consequências disso, a maior delas é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, diz Romanos 3:23. Então a gente está perdido. O ser humano estava perdido. E aí Deus envia o seu filho para nos salvar. E hoje a gente vai entender essa redenção, beleza? No texto que a gente leu, Jesus Cristo, lá dentro da casa do Zaqueu, você se lembra desse texto, né? O Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, e aí Jesus manda ele descer, né? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E é interessante que o pousar ali, ele não é um sentido de passar a noite, do jeito que parece, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para os irmãos no original. Irmãos, quem tiver com o celular aí, ativa a rotação do celular e põe o celular deitado, tá? A aula vai ser melhor. Então o celular tá de pé, ativa a rotação e deita o celular pra gente ler os textos bíblicos juntos aqui. Então vamos lá. A gente tá lendo Lucas, né? A gente tá lendo Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Se a gente vê alguns versículos anteriores, quando Jesus manda ele descer, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Jesus não tá falando apenas de passar uma noite, ele tá falando de permanecer, sabe? Ele tá falando de ficar, ele tá falando de morar na casa do Zaqueu. E a gente perde um pouco isso. Então, ele tá dizendo assim, não que ele vai passar uma noite, ele tá falando, Zaqueu, desce depressa, porque agora eu vou morar dentro da tua casa. O Jesus está dizendo que vai habitar com ele para sempre, né? Por quê? Porque o Zaqueu se converte, o joelho do Zaqueu se dobra naquele lugar. E aí Jesus disse, então lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Beleza? Irmãos, aqui a gente entende. Quando ele diz que veio buscar, a gente entende que Jesus ele está em um movimento. E Jesus não se movimenta sozinho. O Pai e o Espírito Santo se movimentam com ele. Com isso, a gente entende que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estão em movimento. E o movimento de Deus é para buscar e salvar quem se perdeu. Então, a gente estudou a queda, entendemos que o homem caiu, que o homem pecou e tudo mais. E essa queda do Adão, a gente conversou isso também na semana passada, ela passou a todos os homens. Todos os homens pecaram. Todos os homens caíram, né? Porque a nossa natureza se tornou a natureza de pecado. A nossa natureza se tornou uma natureza perdida. Uma natureza... Desde criança, a criança, ela ainda não tem a culpa do pecado, porque ela não tem consciência, mas ela tem a natureza de pecado. É só você ver uma criança sendo egoísta com a outra. Você oferece um brinquedo para uma criança, ela fala, não quero. Você fala, você não quer não? Então eu vou dar para o amiguinho do lado. Aí ela fala, não, então eu quero. E tipo assim, ninguém ensinou essa criança a fazer isso. Isso é a natureza do pecador. A criança, ela mente. A criança, ela agride a outra. Tudo isso é a natureza de pecado. Amém? Então, o homem se perdeu. E essa perca do homem, essa ruptura do homem com Deus, se alastrou por toda a humanidade. Todo ser humano caiu. E é por isso que Jesus precisava nascer de uma virgem. Precisava nascer sem intervenção humana, para que ele não herdasse essa natureza pecaminosa. Beleza? Enfim, e aí a gente entende com isso que Deus está em movimento. Beleza? Deus está em movimento. E a partir disso eu queria traçar com os irmãos um paralelo para a gente entender quais são os movimentos de Deus.
Em que sentido Deus está se movimentando? Como que é esse movimento de Deus? E aí, os irmãos se lembram que a gente teve um encontro de oficiais que a gente tratamos sobre isso, né? Tá aqui. Eu não sei se eu tenho ainda esse material, eu devo ter dado ele para alguém. Aqui. Então, no encontro dos oficiais que a gente teve no ano passado, acho que já deve ter mais de um ano isso aí, a gente conversou sobre a teologia da salvação. Beleza? Só que acontece, o encontro dos oficiais, ele era um estudo que era mais voltado para os irmãos obreiros na igreja. Então, apesar de ser aberto a toda a igreja, né, não eram todos os irmãos que participavam. E aí eu vou pegar parte do que eu trabalhei nesse material para a gente entender os movimentos de Deus e os 4 pilares que sustentam a nossa redenção. A redenção do homem, ela está sustentada sobre 4 pilares. Pensa numa mesa que tem 4 pés. A redenção do homem, a salvação do homem, ela está sustentada sobre 4 pilares. E a gente defende isso dentro da Bíblia, beleza? Então, eu vou abrir esse material aqui com os irmãos. Então, a gente vai começar pelos movimentos de Deus, amém? Vamos lá. Igual eu falei, procura manter o celular deitado aí, que os irmãos vão conseguir ir lendo o material aí, acompanhando junto comigo, beleza? Então vamos lá, os movimentos de Deus. Deus está em movimento. Foi isso o que Jesus Cristo disse dentro da casa do Zaqueu, no texto que a gente acabou de ler. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus está em movimento de busca e salvação, conforme Jesus Cristo nos revelou. Mas quando foi que esse movimento começou? Quando foi o início desse movimento? Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e essa informação já basta para a gente entender que Deus está se movimentando. E o movimento de Deus é de busca e de redenção pelo homem que se perdeu. É isso que o Senhor Jesus Cristo está falando lá na casa do Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando o Filho do Homem vem, o Filho do Homem é um título lá de Daniel que Jesus usa para si, que está falando do Messias. Então, quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando de si. Só que o Filho do Homem não faz essa obra sozinho, porque ele vem enviado pelo Pai e depois de ele cumprir a sua obra, ele envia o Espírito que convence os pecadores, os perdidos, do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um plano é um movimento que Jesus Cristo não faz sozinho, mas o Pai e o Espírito Santo fazem com ele. Beleza? Então, Jesus Cristo diz que Deus está em movimento de busca e de redenção pelo homem perdido. Mas desde quando esses movimentos começaram? Qual é a razão dessa busca? Por que ele está buscando? Quais os desdobramentos dessa busca? Como eu posso entender essa busca de forma completa? Para responder essas questões, precisamos aprender um pouco sobre os movimentos de Deus, que é o que a gente vai conversar aqui agora, beleza? Então, aqui nessa aula, aprenderemos 3 movimentos básicos de Deus para alcançarmos uma compreensão maior sobre a redenção. Então, vamos tratar dos movimentos de Deus na história. Na história, eu quero dizer o seguinte: nós vamos tratar quando que Deus começou esse movimento, quando ele começou a se movimentar na história. Em que momento da história ele começou esse movimento, beleza? E para isso a gente vai iniciar pelo segundo movimento de Deus. E assim, dessa forma, vai fazer mais sentido. Talvez você já ficou, segundo movimento, por que a gente não começa pelo primeiro? Então, embora pareça nesse momento começar pelo número 2 mais complicado, eu asseguro que vai ser melhor dessa forma. Então vai ser mais fácil a gente iniciar pelo segundo movimento ao invés do primeiro, beleza? Então, vamos lá. Então, o segundo movimento de Deus. O segundo movimento de Deus é a criação. Aí alguém pode dizer, não, pastor, o segundo movimento de Deus, a criação não, a criação é o primeiro. Pior que não é. E a gente vai entender isso, beleza? Então, o segundo movimento de Deus tem a ver com a criação. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Gênesis, vemos que Deus operou a criação nos mínimos detalhes. A gente lê Gênesis 1 e 2, a gente vê a criação sendo operada nos mínimos detalhes. Então, Deus criou o universo, Deus criou os seres vivos, Deus criou os vegetais, as leis naturais que regem o universo e tudo que a gente conhece, tudo que a gente ainda vai conhecer, a humanidade não descobriu ainda, mas Deus criou lá no Gênesis 1 e 2, Deus criou, a gente ainda não conhece isso, mas Deus já criou, e até o que a gente nunca vai conhecer. Jesus Cristo vai voltar e a gente não vai entender tudo sobre a criação de Deus. E tudo isso foi criado lá em Gênesis 1 e 2, beleza? E lá ele narra em detalhes. Antigamente na escola ensinavam pra gente que existiam 9 planetas em nosso sistema solar. E que o nosso universo é eterno, né? Ensinavam que havia 9 porque Plutão
A hora é planeta, a hora não é, né? Então depende se tem 9, se não tem. Então eles ensinavam que tinham novos planetas e que o nosso universo ele era eterno, certo? Depois passaram a ensinar que o universo surgiu de uma grande explosão e que está em expansão. Beleza? É a teoria do Big Bang. Hoje já dizem que o universo, como um todo, tende ao colapso. Dizem hoje que o universo vai colapsar. Assim como todos hoje entendem que nosso planeta caminha para o caos. Então, hoje todo mundo entende que o planeta está caminhando para o caos. E é por isso que está falando, não, vamos poupar água aí, né? E não sei o quê. E o aquecimento global. E o interessante nisso aqui é que o único documento que sempre disse algo nessa direção é a Bíblia. A Bíblia sempre diz que o universo vai colapsar. A Bíblia sempre diz isso. A Bíblia aponta para uma criação a partir de um ponto de partida. Existe um ponto de partida, e o ponto de partida é Deus ir lá e dizer, haja luz. É Deus ir lá e começar a criar, esse é o ponto de partida. Então a Bíblia aponta que tudo que a gente conhece a nível do planeta Terra caminha para a destruição. E isso está escrito lá em Apocalipse, que esse mundo ele vai se destruir. Lá em 1 Pedro ele fala que os elementos serão abrasados. Então esse mundo aqui vai ser destruído. E a Bíblia sempre disse isso. O Antigo Testamento já falava isso. Daniel já falava sobre isso. Né? Então a Bíblia é o único documento que desde sempre diz que o universo não é eterno, certo? E isso nos leva ao seguinte questionamento: se esse planeta que a gente vive hoje caminha para um caos inevitável, a pergunta é qual é a razão de Deus ter feito o mundo para acabar? Por que Deus criou esse planeta que a gente vive aqui? Por que Deus criou esse universo que a gente vive aqui? Se esse universo vai acabar, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Então, qual é a razão de Deus ter criado um planeta temporário? Qual é a razão da criação ser transitória e não eterna? Por que a criação de Deus ela tem um começo, do haja, e ela tem um fim? Vai chegar um fim que não existe. Por que ela não é eterna? Então, você já percebeu que o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, e o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, apresentam duas cosmologias diferentes? Deixa eu te explicar. Então, veja bem, se a gente ler as páginas do Gênesis lá, especialmente os 2 primeiros capítulos, especialmente 6 dias criativos, entendemos que a cosmologia ali apresentada é baseada no fato de que uma tarde seguida por uma manhã é igual a um dia. E foi tarde, manhã e foi o dia primeiro. E foi tarde, manhã e foi o dia segundo. Beleza? Essa é a cosmologia que a gente vê lá em Gênesis. Mas se a gente abrir a Bíblia nas páginas do Apocalipse, percebemos que a cosmologia que funciona lá não é a mesma do primeiro livro. Então, quando a gente vê lá no Apocalipse, a cosmologia que acontece lá, ela não é a mesma do Gênesis. Afinal, no Apocalipse não tem tarde nem manhã. No Apocalipse não tem sol, não tem noite, não tem mar, não tem lua, não tem contagem de tempo. Então, você já parou para pensar nisso? A próxima pergunta que vem é o seguinte: se no começo da Bíblia existe uma cosmologia que é diferente da cosmologia apresentada no final dela, qual das duas é mais importante? Então, deixa eu pormenorizar o que eu tô conversando com os irmãos aqui. É o seguinte: a gente tem duas cosmologias bíblicas. A gente tem duas visões de mundo na Bíblia. A gente tem a visão de um planeta em Gênesis, e quando a gente vê um planeta no Apocalipse, parece que é um planeta completamente diferente. Na semana passada eu fiz um desenho com os irmãos aqui, ficou bom, né? Vamos tentar fazer isso de novo. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Se você puder, pega papel e caneta, vem comigo. Vem comigo. Vamos entender. Talvez desenhando, né? Fique mais fácil. Então, pega papel e caneta aí e vem comigo. Pensa no seguinte, ó. A gente tem duas, conforme eu estava dizendo aqui, a gente tem duas cosmologias na Bíblia. A gente tem a cosmologia do Gênesis, certo? E a gente tem a cosmologia do Apocalipse. O que eu estou conversando com os irmãos aqui, explicando para os irmãos aqui, que é o seguinte: que essa do Gênesis aqui, ela é temporária. E a cosmologia do Apocalipse é eterna. Beleza? Nessa cosmologia temporária, a gente vê pela Bíblia lá que tarde mais manhã, isso daqui resulta
Em um dia. Beleza? Então lá a gente tem um dia, a gente tem o sol, a gente tem a lua, a gente tem o mar, a gente tem noite, certo? Que mais? A gente tem uma contagem de tempos, tem dia e noite, a gente tem uma contagem de tempo. Então a gente tem contagem de tempo, enfim. E essa cosmologia do Gênesis aqui, tudo isso aqui, é onde a gente vive hoje. Vivemos agora. Então o planeta que a gente vive hoje é o mesmo planeta que Deus criou lá em Gênesis. Lembra o Gênesis capítulo 1, capítulo 2? Aquela criação lá, aqueles 6 dias criativos e no 7 Deus descansou. A gente vive nesse planeta até hoje, né? A gente vive nesse planeta até hoje. A gente chama de planeta Terra, né? O nome desse planeta lá em Gênesis é Éden. E dentro do Éden, Deus plantou um jardim, que é onde o Adão vivia, né? Éden não é o nome do jardim, Éden é o nome do planeta. E no Éden, Deus plantou um jardim. Beleza? Agora, quando a gente olha para a cosmologia do Apocalipse, o que a gente vê? Fazendo uma cor diferente aqui. Quando a gente olha para a cosmologia do Apocalipse, a gente vê que não tem... Ó, é sem tarde e manhã. Lá não tem tarde e manhã. Lá, a gente vê que não tem sol. Lá não tem sol. Lá não tem lua. Lá não tem mar. Lá não tem contagem de tempo. Com isso, a gente entende que isso aqui é eterno. Aí você fala, e onde é que foi parar a tarde e manhã? Onde é que foi parar o sol? Onde é que foi parar a lua? Onde é que foi parar o mar? Onde é que foi parar tudo isso? Então, é por isso que eu tô dizendo que é uma cosmologia diferente. Que parece um planeta diferente. Parece... E Deus fez isso para ser eterno. E aí, eu deixo a pergunta agora. Qual das duas cosmologias, qual das duas Deus prefere? Pra gente entender isso, é só eu te perguntar. Qual delas vai durar para sempre? Essa daqui é temporária. Mas essa cosmologia aqui é eterna. Essa cosmologia do Apocalipse, depois da volta de Jesus, depois do milênio, ela é eterna, ela vai durar para sempre. E aí a pergunta que fica agora é a seguinte. Tá bom, tô entendendo, pastor. Uma é passageira e a outra é eterna. Então, por que Deus criou uma passageira, então? Por que ele não fez a eterna logo? Então, deixa eu voltar pro slide aqui. Se Deus prefere a do Apocalipse, por que a do Gênesis existe? Se a cosmologia da preferência de Deus é a do Apocalipse, então por que no Gênesis Deus inicia o mundo com aquela cosmologia passageira? Por que ele não fez a eterna logo de cara? Aliás, essa mesma cosmologia que a gente vive hoje, né? Que está condenada a mudar. Ela vai mudar. E por que Deus fez isso? Por que Deus criou um planeta temporário, um planeta de forma temporária? Será que Deus estava antecipando os movimentos do homem? A gente está falando sobre o movimento de Deus. Será que nesse movimento de Deus, nesse segundo movimento, será que ele estava antecipando o que o homem faz? E a pergunta é, então, tá beleza, qual que é o movimento do homem? O nosso movimento é a queda, que é aquilo que a gente conversou na aula passada. O nosso movimento é cair. E quando Deus nos fez lá na criação, nossa queda, presta atenção nisso aqui. Quando Deus nos fez na criação, Deus já sabia que a gente ia cair. A nossa queda já era conhecida. Por isso os movimentos de Deus têm a ver com a queda que ele já sabia que aconteceria. Quando Deus decide criar, ele já sabia que a gente ia cair. Isso significa que a nossa sobrevivência, irmãos, só pode ser explicada por uma ação providencial de Deus. Fruto da sua onisciência. Deus providenciou uma forma para que a gente pudesse existir depois da nossa queda. Então Deus criou, portanto, todo o universo a partir da queda que ele sabia que aconteceria. Por isso que agora que entendemos isso, podemos partir para o primeiro movimento de Deus. A gente precisa entender o seguinte: há duas cosmologias, uma passageira e uma eterna. Qual Deus prefere? Obviamente a eterna. Ela vai durar para sempre, então Deus prefere essa. Beleza. Se ele prefere essa, por que existe uma cosmologia que vai deixar de existir? Se Deus prefere uma cosmologia eterna, por que existe a passageira? E aí a gente está conversando aqui que
Deus fez a passageira porque ele antecipou aos movimentos do homem. Tá, e qual é o movimento do homem? O movimento do homem é cair. O movimento do homem é a queda. É aquilo que a gente começou na aula passada e todas as suas consequências. O nosso movimento é esse. A gente está fadado a isso. O nosso movimento é cair. E quando Deus criou o Adão e a Eva, colocou eles lá no jardim e tudo mais, Deus sabia que eles iam cair. Não pegou Deus de surpresa. Não é que Deus estava lá do céu olhando e falando, ó lá, anjo, ai meu Deus, ela pegou a fruta. Ai ela pegou a fruta, e agora? O que ela vai fazer? Ó lá, ai, mordeu, ó lá, tá mastigando, engoliu. Não, Deus sabia que isso ia acontecer, não pegou Deus de surpresa. Isso não pegou Deus de surpresa. E dá pra defender isso na Bíblia? Dá. Pra isso a gente vai pro primeiro movimento de Deus. A redenção. O primeiro movimento de Deus não foi a criação. O primeiro movimento de Deus foi a redenção. Então veja o que o texto de 1 Pedro 1, 18 a 20 diz. Olha o que esse texto está dizendo, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então olha o que esse texto está dizendo. Que a gente foi resgatado não por coisas corruptíveis, não foi prata ou ouro, dos pecados, né, do vosso fútil procedimento, do jeito de viver fútil que a gente recebeu dos nossos pais, em especial do Adão, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: conhecido e com efeito, conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. O que ele quer dizer com esse negócio de antes da fundação do mundo? Ele está dizendo que o sangue de Cristo, ele é conhecido e ele é efetivo antes de Deus criar, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Então, Deus não tinha decidido criar nada ainda. Quando Deus vai criar, ele decidiu ter o quê? Ele decidiu ter criaturas. E Deus não precisava dessas criaturas, ele não precisava de nós. Deus nunca precisou. A Trindade não precisava de nós, a Trindade não precisa de adoração, a Trindade não precisa de nada disso. A gente deve adoração a Deus, mas ele não precisa. Ele é autoexistente, ele subsiste em si mesmo. Ele não precisa de nada para ele existir. O nosso Deus não é igual a Deus, os deuses do panteão grego, que quando o pessoal não adora os Zeus fica fraco. Os Zeus começam a perder os seus poderes. O nosso Deus não é assim. Ele é poderoso, adoremos a ele ou não, mas nós devemos adoração a ele. Mas se a gente não adorar, ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo onipotente, onisciente, onipresente. Ele continua sendo o Deus criador dos céus e da terra. Mas mesmo ele subsistindo em si mesmo, ele decidiu repartir o privilégio de existir. E decidiu amar através de milhões de criaturas. Não dá nem para contar. Mas ao criar a humanidade, a Trindade tem um dado inexorável diante de si. Um dado que não dá para ignorar. E que ele sabe que vai acontecer. Que dado é esse? O que Deus sabe no momento que ele vai criar? O que ele está sabendo? Ele está sabendo da queda. Ele está sabendo que a gente vai cair. E agora? Se Deus sabe que a gente vai cair, como é que ele vai criar, então? Para que ele vai criar? Se ele sabe que ele vai criar o ser humano e o ser humano vai cair, vai se separar dele, vai romper com ele e o destino final desse rompimento é a morte, é a danação eterna. Então, ainda antes do haja luz, a Trindade teve de decidir o que fazer com os seres que ainda seriam criados. Então, antes de Deus dizer haja luz lá em Gênesis, ele teve que decidir sobre nós, que ainda não tinham sido criados. Ainda antes do haja luz, a Trindade precisava resolver o problema da queda dos homens que ainda não existiam. Deus ainda não criou, ele sabe que eles vão cair, ele precisa resolver esse problema, então. Se a Trindade tivesse optado pelo determinismo é o entendimento de que Deus determinou todas as coisas. Se Deus tivesse optado pelo determinismo, se ele tivesse determinado exaustivamente todas as coisas, por exemplo, sabe a meia que está no teu pé agora? O determinismo diz que essa meia aí você não escolheu porque você gosta dela, não, foi porque Deus determinou. Então o determinismo diz que Deus determina todas as coisas exaustivamente. Se isso é verdade, então não haveria queda, né? Se é Deus que determinou todas as coisas, para que ele ia determinar a queda? A menos que a Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo, fossem maus.
Porque pensa em tudo que acontece depois da queda. Pensa em todas as consequências que a gente conversou na aula passada depois da queda. Pensa que hoje, nesse momento agora, enquanto eu e você estamos aqui sentados aprendendo a Bíblia, estudando algo da Bíblia, nesse momento, em algum lugar do mundo, tem uma criança sendo violentada por um cafajeste. E o determinismo diz que Deus determina tudo, então ele determinou que esse cara devia fazer isso com essa criança. Me diz, um Deus que faz isso, ele parece o Deus que é amor da Bíblia? Então, se Deus tivesse optado pelo determinismo, não haveria queda, a menos que Deus fosse mau. Só que Deus, a Trindade não é má. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Então, se o determinismo fosse um fato, não haveria um ser, a imagem e a semelhança da Trindade. Porque a imagem e semelhança, a gente falou sobre a comunhão, só que ser imagem e semelhança também é ter arbítrio, é ter liberdade, é ter livre escolha. Certo? Por quê? Porque Deus, ele tem livre escolha. Se somos imagem e semelhança dele, a gente tem que ter livre escolha também. A gente tem que escolher por que caminho nós queremos ir. Certo? Então, arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de decidir pelo bem ou pelo mal, e a liberdade é o direito que a pessoa tem de fazer o bem e não ser vetado por isso. Porque no determinismo, a pessoa não, ela fica impossibilitada. Ela fica impossibilitada de fazer o bem. Ela só vai ser salva pela determinação de Deus. E se Deus não determinou a salvação dela, ela não tem o que fazer. Você entende? Então, parece que foi isso que Deus fez. Porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crer. Se não quer crer, aí não vai ter vida eterna. Tanto que o próximo versículo vai dizer: porém, aquele que não crer está condenado. Não quer crer. Jesus se manifestou, Jesus morreu, Jesus salvou. A pessoa não quer, ela não quer crer, não quer aceitar. Então o second time dessa decisão continua na queda, continua na perdição e vai até a segunda morte, que é o lago de fogo, a perdição eterna. Beleza? Então o arbítrio é uma capacidade, e algumas pessoas não entendem isso. Beleza? Então é a capacidade de se decidir o que quiser, seja bem ou seja mal, seja a favor ou seja contra Deus. E Deus garantiu isso. E é por isso que o Satanás caiu. O diabo caiu. É por isso que anjos, a terça parte dos anjos seguiram ele. É por isso que o Adão decidiu comer o fruto. Porque Deus garantiu essa liberdade de escolha. Deus deu essa liberdade a nós. E por que ele garantiu isso? Por que Deus fez isso? Porque Deus não deseja ser servido ou adorado à força. Deus quer que nós o adoremos porque nós o amamos por amor. Não a força. Então pensa, os irmãos casados aí. Pensa se você tivesse forçado essa irmã a se casar com você. Pensa se você tivesse forçado esse marido a se casar com você. Ia ser a mesma coisa? Ia ser a mesma coisa, gente. Porque a maravilha do casamento, a felicidade que a gente tem quando a gente inicia o relacionamento, quando a gente se casa, é porque uma pessoa, ela podia ter escolhido outra. Ela podia ter dito não no momento que o homem chegou lá e ajoelhou e falou, casa comigo. A mulher podia ter dito não, mas ela disse sim. Agora pensa se ela não tivesse escolha. Se em vez de ajoelhado e dito, casa comigo, você tivesse apontado uma arma pra cabeça dela e falado, você vai casar comigo. Ia ser a mesma coisa? Então, é isso. Deus, ele decide que escolhemos, ele quer que escolhemos a ele porque nós amamos a ele. Porque ele é o nosso Criador, porque ele é o nosso Redentor, nosso Salvador, porque ele é bom sobre a nossa vida, e não porque ele nos forçou a isso, certo? Porém, mesmo Deus garantindo a liberdade, através do atributo que apenas a Trindade tem, apenas Deus tem, a onisciência, através desse atributo, Deus sabia que a humanidade cairia. Então, ao decidir nos criar e criar o universo, Deus providenciou para que fôssemos redimidos. Então, quando Deus vai criar, Deus já garantiu a redenção para nós. Por isso que o primeiro movimento de Deus não é a criação. Lembra o texto que a gente acabou de ler? Ainda antes, na fundação do mundo. Jesus Cristo, o sangue dele já era conhecido e efetivo antes da criação do mundo. Antes da criação, Jesus Cristo, meus irmãos, já estava determinado que ele morreria em nosso lugar. E foi só por causa disso que Deus pôde ir em frente. Então, por isso o primeiro movimento de Deus não é a criação, mas tem a ver com a graça e a salvação. O primeiro movimento de Deus é salvar. Por isso, o sangue de Cristo, nesse texto que a gente leu, é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi ir ao sacrifício. A primeira coisa que Deus fez foi ir ao sacrifício e não criar. Criar veio depois. A primeira coisa que Deus fez foi ir ao sacrifício e depois ele criou.
Em um dia, Jesus deu uma ordem. Isso está registrado lá em Mateus 16, verso 24. A ordem foi o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo o seguinte: quer me seguir? Quer. Então beleza, pega a sua cruz e siga-me. Agora presta atenção. Ele disse que para seguir ele é preciso que cada um tome a sua cruz. Para ir atrás dele precisa ter uma cruz, precisa estar carregando uma cruz. Agora pensa se um de nós, que estamos aqui nessa aula, dos mais questionadores, dos mais curiosos, estivéssemos lá no momento que Jesus disse isso. Os mais questionadores e curiosos poderiam olhar para Jesus e fazer a seguinte pergunta: Senhor, tem uma pergunta. Quando foi que o senhor negou o senhor mesmo e tomou a sua cruz? Quando foi que isso aconteceu? O senhor está mandando eu fazer, né? E te seguir? Quando foi que o senhor fez isso? E ele diria: eu fiz isso muito antes da fundação do mundo. Eu estou carregando a minha cruz há milênios. Jesus estava carregando a cruz dele, irmãos, desde antes da criação. Você tá entendendo? Então, a partir dessa compreensão, irmãos, fica claro então que a nossa sobrevivência, o homem continuar existindo depois do pecado, só pode ser explicado pela ação providencial de Deus, fruto da sua onisciência. Deus criou, portanto, mesmo conhecendo a queda que nós sofreríamos. Isso porque Jesus já era o Cordeiro de Deus. Agora, a gente entende, irmãos, a gente vai lendo as Escrituras e vai vendo que a criação é um universo com uma cosmologia temporária por causa disso. Deus criou uma cosmologia temporária para que o homem pudesse ser redimido e finalmente vivesse no reino de Deus, onde há justiça e paz para sempre. Se Deus tivesse criado uma cosmologia eterna logo de cara e o homem caísse nessa cosmologia eterna, que foi o que aconteceu com Satanás, ele caiu lá do céu, ele caiu numa cosmologia eterna, por isso que não tem salvação para ele. Um dos porquê, né? Outro porquê é por causa da natureza dos anjos. Mas o Satanás não tem como ser salvo porque ele pecou num estado de eternidade. E é por isso que Deus tira o homem lá do Éden. É por isso. Olha lá. Aliás, foi esse o motivo do qual Deus tirou o primeiro casal do paraíso que eles viviam. Porque lá havia um fruto que os levaria ao status de eternidade e, portanto, também status de perdido eternamente, assim como Satanás. Esse fruto lá é a árvore da vida. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, versos 22 e 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando Deus tira o homem do Éden, quando Deus tira o Adão e a Eva, fala, ó, sai do jardim, não é porque Deus é mau, não é porque Deus está castigando, agora que você fez isso, você vergonha, agora você vai ver, não é isso. Mas Deus está fazendo isso por amor também a esse casal, porque se eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles comem do fruto da árvore da vida, eles assumem um status de eternamente perdido, assim como Satanás. Para evitar isso, Deus tirou eles do jardim e colocou um querubim para guardar o jardim. Foi por isso que Deus fez isso. Foi por isso que Deus tirou lá do Éden. Alguém mandou uma mensagem aqui, né? Já vejo. Então, a gente entende porque a criação não é o primeiro movimento de Deus, e sim a redenção. O primeiro movimento de Deus é a redenção. Deus está em movimento de redenção muito antes do haja luz. Porque antes de Deus decidir criar, ele precisou lidar com a queda inevitável e já conhecida por ele. A queda do homem que já era inevitável e que ele já conhecia. E aí, antes da fundação do mundo, existe um impasse. Criar ou não criar? Pensa se a gente pudesse ver, irmãos, esse diálogo. Que maravilha que seria. Pensa se a gente pudesse ver isso aqui, ó. Então pensa nessa conversa aqui, ó. O pai vai dizer o seguinte: beleza, esse aqui é o plano da criação. A gente vai fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente vai fazer os planetas, a gente vai fazer os animais, os mares. A gente vai fazer a lua, o sol, as estrelas. Então esse é o plano da criação. E aí o Espírito Santo, olhando para o plano da criação, ia dizer para o pai o seguinte: bom, se a gente vai fazer esses seres aí, esses seres humanos, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, então a gente tem que fazer eles livres, porque a gente é livre, né? Se eles são a nossa imagem e a semelhança, eles têm que ser livres também, eles têm que ter o arbítrio também. E aí o pai diria: é verdade, se eles serão a nossa imagem e semelhança, eles vão ser livres, eles vão ter livre escolha. E aí o filho diria: então pai, mas se nós criarmos esses seres livres, se esses seres que nós vamos chamar de homens forem livres, eles vão cair. E se eles caírem, a liberdade deles se volta contra eles mesmos, porque nada existe fora de nós.
tudo existe sustentado na gente. Se eles caírem, eles vão romper com a gente. E aí nada existe fora de nós. Como é que vai ser? E aí o pai diria, é verdade, com a liberdade deles, eles irão cair, e quando eles caírem, eles vão se levantar contra nós em rebelião. E aí o Espírito Santo diria, então, e aí em rebelião contra nós, a gente vai ter que destruir eles. Eles serão destruídos por causa dessa liberdade deles. E aí o pai diria, sim, mas a gente pode resolver esse problema agora. A gente pode resolver esse problema agora. Antes de criar eles aqui, a gente já consegue resolver isso. E aí o Espírito Santo diria, a gente consegue resolver agora, pai. Só que para isso significa que um de nós três vai ter que deixar a nossa glória agora. Um de nós três vai ter que abdicar agora da majestade e assumir a culpa deles, lugar de culpado deles. Descer até onde eles descerão. Viver como eles viverão. E morrer no lugar deles para justificá-los e para redimi-los. E aí o filho levantaria a mão e dizia, eu vou, pai. Eu vou. Me manda. Eu vou. Irmãos, isso aqui, presta atenção no que eu vou falar. Eu não estou dizendo que essa conversa aconteceu, que ela está registrada na Bíblia. Porque assim, a gente está tratando, né? É o que eu vou dizer aqui. É óbvio que isso não aconteceu. A gente está usando de uma licença poética aqui, né? Porque a gente está falando de um tempo, de uma época antes do haja luz, antes de existir o tempo. Não existe planeta, não existe tempo, não existe nada. A gente está falando de algo que está acontecendo antes da criação. De tudo. Antes de tudo ser criado. Então Deus ainda não tinha criado nada. E para criar e manter a humanidade viva, Deus teve de ir ao sacrifício. Antes da criação, o primeiro movimento de Deus é a salvação. Por isso valeu a pena Deus dizer haja luz, porque antes aconteceu o haja cruz. Antes, a cruz de Jesus é anterior a qualquer haja. É isso que o apóstolo Pedro está tentando explicar lá, e eu estou aqui tentando lutar com as palavras também, lá no seu capítulo 1, na sua primeira epístola, nos versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso vulto procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido e com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. O que o Pedro está falando aqui, e eu estou aqui também lutando com as palavras, é isso, que antes de Deus criar, o sangue de Cristo já era conhecido e efetivo. Isso significa que antes de criar, Deus já tinha decidido ir ao sacrifício, sacrificar o filho dele, oferecer o filho dele. Você lembra do Abraão, que Deus manda ele, olha, o seu filho, eu quero o seu filho, e ele sobe no monte, e ele está prestes a imolar o menino, mas ele é impedido de fazer isso. Deus fez isso, mas ele não só chegou a quase matar o filho dele, Deus de fato ofertou o filho dele por mim e por você. E isso, meus irmãos, acontece desde antes da fundação do mundo. Porque a glória de Jesus, ele abre mão dessa glória, irmãos. Ele abre mão dessa glória antes da criação. Antes da criação. Quando ele está aqui na terra, ele ora ao Pai e diz assim, Pai, glorifica-me contigo, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Que glória é essa que Jesus tinha antes? Porque a Bíblia diz que o Jeová, que Deus, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Onde é que foi que Jesus arrumou essa glória? Isso é uma prova da divindade de Cristo. Que ele é Deus, certo? Então, com tudo isso a gente entende que esse sangue conhecido e com efeito, ou seja, conhecido e efetivo antes da fundação do mundo, significa que o sacrifício foi a primeira coisa que aconteceu. A história nasce aqui, não nasce no haja. A história nasce no sacrifício. A pré-história, para nós, irmãos, não é a história não registrada. Porque na escola a gente aprende que a pré-história é a história que não tem registro, né? Foi antes da criação da escrita e isso é a pré-história. Não, para nós, servos de Jesus, a pré-história é o sacrifício. Para nós que servimos a Deus, a pré-história não é a história não registrada. A pré-história é o sacrifício de Cristo. Nasce antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Então, quando a gente olha para a cruz, nós estamos vendo a manifestação do sacrifício feito antes da fundação do mundo. Na cruz, aquele sacrifício que começou lá antes da fundação do mundo se manifestou. A gente vê a manifestação dele, a gente vê ele acontecendo, mas ele está determinado desde antes da criação. Então, manifesta no fim dos tempos por amor de vós. O sacrifício expiador de Cristo aconteceu, como pode ser traduzido pelo texto, antes da fundação do mundo. Antes da criação e por determinação da Trindade. Então ficou claro que a criação não é o primeiro movimento de Deus. Agora ficou claro porque a criação não é o primeiro.
É por causa disso, porque o primeiro é a redenção, é o sacrifício de Cristo. Esse é o primeiro movimento de Deus. E a criação é o segundo. Então, o dado complexo, se assim se pode dizer, está no fato de Deus ter decidido ir em frente com a criação, mesmo sabendo de antemão que romperíamos com ele. Então, veja que Deus já tinha nos amado, já tinha decidido nos amar através de nós. A graça está, portanto, também na ação redentora de Deus, porque ali Deus já está nos amando. A gente nem existia, meu Deus, e Deus já estava nos amando. A gente nem existia. E Deus já estava nos amando, irmãos. Olha que como é maravilhoso esse amor de Deus por nós. Olha quão grandioso é esse amor de Deus por nós. E aí só com essa garantia da redenção é que Deus pôde dizer haja luz e manter as criaturas que ele amou. Então, o movimento de Deus tem a ver com a graça, o segundo movimento tem a ver com a criação. Primeiro vem a graça redentora, depois vem a criação. Então, a noção de salvação, a forma como a gente entende a salvação, se expande a partir daqui. A gente falou sobre a queda, estamos falando sobre a redenção. O nosso conceito de redenção se expande aqui. Porque a graça deixa de ser um incidente, deixa de ser um acidente na história, para se tornar a razão de toda a história. Quando eu falo que a graça deixa de ser um incidente, não é que, olha lá, o homem caiu, vamos dar um jeito aqui de salvar eles, não. Não foi um acidente, não foi um incidente, não foi uma contramedida de Deus. A graça é a razão de tudo. A graça é a razão de tudo. Então, para que houvesse luz, era preciso que antes o movimento da cruz. E é essa presença prévia da cruz que demonstra a inclinação favorável à criatura que há na Trindade, que conhecemos como graça, que a todos alcança. Então a graça é o nome que as Escrituras dão à disposição favorável que há no coração da Trindade em relação às suas criaturas, especialmente o ser humano. Então, finalizando esse que é o primeiro movimento de Deus, a primeira coisa que aconteceu antes da história é a ação do auto-esvaziamento da Trindade na pessoa do Filho, para bancar, né, aí por falta de um termo melhor, para bancar toda a criação. O Filho se auto-esvaziou, se esvaziou da majestade, se esvaziou da sua glória, se esvaziou de tudo isso para bancar a criação. O Filho decide deixar sua glória para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a salvação deixa de ser um incidente para ser o motivo de toda a história. Para que houvesse luz, era preciso que houvesse antes a cruz. E esse é o primeiro movimento de Deus. Amém? Deixa eu ver que oração. Vai dar 9 horas. A gente vai falar sobre o terceiro movimento de Deus. E aí a gente retoma na aula passada. Por que eu quis abordar esse assunto de novo, irmãos? Sendo que a gente já estudou isso aqui há um ano atrás. Porque naquele dia eu precisei correr, porque o encontro de oficiais era um culto que acontecia uma vez por mês, né? Então eu precisei correr para terminar rápido. Então aqui eu consigo abordar com calma, a gente consegue estudar com calma, beleza? Então vamos lá. O terceiro movimento de Deus. O terceiro movimento de Deus é a manutenção. Então, agora que sabemos e entendemos como os primeiros movimentos de Deus estão relacionados a buscar e salvar o que se havia perdido, agora fica mais fácil entendermos o terceiro movimento de Deus, que é a manutenção. Vamos entender isso aí. Eu estou chamando de manutenção aqui o que os teólogos gostam de chamar de graça comum, que é basicamente uma disposição existente na pessoa de Deus para com o homem em si, independente se esse homem é salvo ou não. Então, o que eu estou chamando de manutenção é a graça, que o pessoal chama na teologia de graça comum, que Deus derrama a todos, independente se essa pessoa é salva ou não. Deus derrama uma graça a todos os homens, sendo ele salvo ou não. Beleza? Isso a gente chama de graça. A graça é a disposição favorável, né, que a gente conversou já, no coração da Trindade em relação à criatura, especialmente o ser humano, e essa presença prévia da cruz que demonstra essa inclinação favorável à criatura que há na Trindade, que a gente conhece como graça. E que a todos alcança, impedindo que a maldade triunfe cabalmente sobre nós e nos destrua por completo. É por essa mesma disposição que a Trindade a todos cobre de dádiva sem par para que a vida, apesar de tudo, seja possível. Como disse o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 14, versos 16 a 17. Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Lembra da liberdade que a gente falou? Olha Paulo dizendo aqui, que Deus permitiu a liberdade, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, mesmo Deus fazendo isso, permitindo cada um escolher o seu caminho, ele não deixou de ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus deixou as pessoas escolherem o caminho que elas quisessem. Escolha aí seu caminho, Deus deixou. E só que mesmo Deus deixando as pessoas escolherem, ele não deixou de dar testemunho de si, de demonstrar a sua bondade. Como que ele fez isso? Fazendo bem, dando para todo mundo, pessoa que serve a ele, pessoa que não serve a ele, para todos eles, ele deu chuva do céu. Pensa se só chovesse sobre a nação de Israel e as nações vizinhas, não.
não ia existir filisteu, não ia existir cananeu, esse povo não ia existir. Só chove na onde Israel tá, como é que esse outro povo ia plantar? Como é que esse outro povo ia alimentar o seu gado? Como que eles iam fazer isso? Então Deus derramou isso sobre todos, aqueles que servem a Deus ou não, certo? E aí ele derramou chuva, estação frutífera, enchendo o coração desse pessoal. O pessoal nem serve a ele, mas ele encheu o coração desse pessoal de fartura e de alegria. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Então veja bem, embora Deus permitisse que as pessoas andassem nos seus próprios caminhos, ele não deixou de ficar sem testemunho. E como foi que Deus deu testemunho de si, da sua existência, levantando pregadores, profetas, pastores? Não, não foi assim. Deus deu testemunho de si mesmo fazendo o bem, beleza? Fazendo o bem para as pessoas que não sabiam minimamente quem ele era. A pessoa nem sabia quem era Deus e estava lá recebendo bênção de Deus. Dando do céu chuva, estação frutífera, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. É assim que Deus dá testemunho de si. Explica-se assim a presença em nós de atributos divinos comunicáveis. Deixa eu explicar isso aqui. A gente tem atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus. Vamos desenhar isso aqui que vai ficar legal. Vai lá, pega lá o seu caderno de novo. E vem comigo. Então existem atributos que Deus comunicou, que Deus compartilhou, e atributos que não. Beleza? Vamos lá. Ficar assim, ó. Atributos. Aí eu vou dividir eles em comunicáveis, incomunicáveis. Escreva aí. Então, atributos. Existem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Qual é a diferença? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou. São atributos que são de Deus, mas os homens também têm. E atributos incomunicáveis foi o que não compartilhou. Então vamos colocar aqui, ó. Esses aqui Deus compartilhou. E esse aqui, ele não compartilha. Vou dar um exemplo de atributos incomunicáveis de Deus. A onipresença. A onipresença é estar em todo lugar ao mesmo tempo e tudo mais. Vocês já sabem disso, né? Esse atributo é de Deus. E é só dele. Ninguém está em todo lugar ao mesmo tempo. O único que está em todo lugar ao mesmo tempo é Deus. Ele não compartilhou isso aqui com ninguém. É um atributo incomunicável de Deus. Um atributo só dele. O que mais? Bom, os três homens você já conhecem, né? Onipresença, onisciência... e a onipotência. Vou usar só esses três, por exemplo, tá? Então, 3 atributos que só Deus tem. Ninguém mais tem. Certo? Incomunicáveis. Agora, atributos comunicáveis de Deus, que Deus compartilhou. Por exemplo, o amor. O amor é um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, você lembra? Deus é amor. Só que os seres humanos também têm amor. Mesmo o ser humano que não serve a Deus. Pensa num ateu que ele não admite que Deus exista. Só que esse ateu tem uma filha. E esse cara ama a filha dele. Esse cara morreria pela filha dele sem pensar 2 vezes. Esse cara se colocaria na frente de uma bala pela esposa dele. Só que isso aqui é um atributo de Deus. Só que Deus compartilhou esse atributo. Certo? Que mais? Vou dar um exemplo aqui. Justiça. Nosso Deus é justiça. Ele é justo o tempo inteiro. Só que ele compartilhou isso aqui com os seres humanos. A gente vê uma injustiça acontecendo. Se você vê um bandido na rua batendo uma senhorinha para levar a bolsa dela, isso aqui vai te irritar. Por quê? Porque a gente tem um senso de justiça. Isso é um atributo de Deus, mas que ele compartilhou com os seres humanos. Então, deu para você entender? Certo? Então, Deus, ele tem atributos incomunicáveis, que são só dele. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou. Beleza? E é isso que a gente está conversando aqui. Então é assim que a gente explica a presença em nós de atributos divinos comunicáveis, como amor, amizade, o senso do certo, o senso de justiça, bondade, compaixão. Então tudo isso aqui é de Deus, mas tem em nós também. Por que a gente tem esses atributos em nós também? Por causa da graça de Deus, da manutenção, do terceiro movimento de Deus. Esses valores, essas qualidades estão presentes mesmo em pessoas que não veem razão para acreditar em um Deus providencial. A pessoa não acredita em Deus e esses atributos estão nelas também. Então, esse terceiro movimento de Deus
aponta para uma disposição em Deus de manter o ser humano pecador existindo, mesmo quando esse ser humano opta por viver em rebelião contra Deus. Nesse terceiro movimento, Deus permite graciosamente que seres rebeldes vivam e conheçam sobre Deus. Então essa ação mantenedora de Deus também é por sua graça. Alguns teólogos dividiram a graça em graça comum e graça especial, ou graça preveniente e graça suficiente. Graça comum é aquele que todos os homens têm, graça especial só tem quem é salvo. Eles dividem assim. Eu não gosto muito dessa divisão. Eu prefiro que para mim tudo é graça. Tudo é pela graça de Deus. Primeiro, a ação de Deus, como vimos, tem a ver com a redenção dele. A primeira coisa que Deus fez foi nos redimir. Depois Deus criou. Agora a terceira coisa que Deus faz, o terceiro movimento de Deus, a terceira ação de Deus, que é por sua graça, ele mantém os seres criados em condições de experimentarem o bem. Inclusive praticar o bem. Portanto, a gente pode simplificar esse terceiro movimento de Deus aplicando o texto de Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vós profetas têm dito, porque também dele somos geração. Então, olha só, nele vivemos, em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos. Só que se nós pecamos e o pecado representa uma ruptura com Deus, como é que eu e você continuamos existindo? Como é que o Adão continua existindo? Como é que o ateu continua existindo? Se a gente vive, move e existe nele. A explicação disso é a graça de Deus. É Deus mantendo, através de uma ação de manutenção, mantendo a vida existindo, certo? Então esse texto mostra que tudo que existe, existe em Deus. Não existe existência fora de Deus. Ele não é apenas o Criador, mas também a base para a existência de tudo. E tudo mesmo, certo? A gente tá falando de tudo. A gente tá falando de igreja, nós estamos falando da nossa vida, do ar que a gente respira, dos planetas, do sol, das estrelas, da água, do alimento. Tudo isso é por causa dele, tudo existe nele, certo? Então, ele não é apenas o Criador, mas também a base para a existência de tudo. Até mesmo os perdidos existem em Deus. Porém, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. Isso está escrito em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, certo? Então, mesmo a gente continuando existindo em Deus, a gente está separado dele. Então, se tudo que existe em Deus, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, então, como o homem continuaria existindo mesmo depois do pecado? A única explicação para essa questão é a graça que mantém tudo existindo mesmo diante da rebelião. Assim podemos sintetizar os movimentos de Deus da seguinte forma: o primeiro movimento de Deus, realizado ainda antes do haja luz, é a redenção. O segundo movimento de Deus, que pode ser realizado graças à redenção, é a criação, né? A criação é o segundo movimento, que só pode ser realizado graças à redenção. E o terceiro movimento de Deus, que pode ser percebido no fato da decisão de manter a humanidade e o universo mesmo diante da rebelião operada pelo homem. Em outras palavras, irmãos, Deus segue domando o caos graciosamente conforme as escrituras nos mostram. Então olha esse texto aqui, a gente vai ler. Romanos capítulo 3, dos versos 10 ao 18. Presta atenção nisso aqui. Olha só. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca... veneno de víbora está aos seus lábios, a boca. Eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramarem sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então vamos separar esse versículo aqui, ponto a ponto, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Vamos lá. O verso 10 vai dizer o seguinte: não há justo, nenhum sequer. Então, ninguém é justo, não existe nenhum justo. Só que no céu não entra injustiça. Isso está escrito em 1 Coríntios 6, 9. Só aqui já lascou. Se ninguém é justo, quem poderá nos defender? O verso 11: não há quem entenda. Então não adianta ensinar, não adianta ter escola, teologia, ninguém entende. Não há quem busque a Deus. Então não adianta ter igreja. Para que igreja? Se ninguém está buscando a Deus, para que existe a igreja? Né? Todos se extraviaram, então não adianta pregar, todo mundo já se perdeu. Todos são inúteis, então ninguém serve para nada. Não há quem faça o bem, então não existe bondade nenhuma no universo. A garganta é um sepulcro, tudo que as pessoas falam é podre. Com a língua urdem enganos, tudo que eles falam é mentira. O veneno de víbora há em suas bocas, tudo que eles falam machuca. A boca deles está cheia de maldição, tudo que eles falam é blasfêmia. A boca deles está cheia de amargura, tudo que eles falam é amargo. Os pés correm para derramar sangue, o homem é por natureza assassino.
No caminho do homem só existe destruição e miséria. Imagina como fica o trânsito desse negócio aqui. Ah, deu uma fechada, destruição e miséria. O pessoal se mata no trânsito. Ah, vai jogar. Quem vai jogar? Vai jogar o Flamengo e o Fluminense. Vai jogar o Corinthians e o São Paulo. Qual foi o resultado do jogo? Não teve resultado, porque todo mundo se matou lá na hora do jogo. No caminho do homem só existe destruição e miséria. Os homens não sabem o caminho da paz, só vivem em guerra. Não existe temor Não existe o temor de Deus diante dos seus olhos. Eles fazem o que querem a qualquer hora, em qualquer lugar, como se fossem animais. Aí eu te pergunto, olha para esse diagnóstico que o apóstolo Paulo fez aqui em Romanos 3. E aí eu te pergunto, o mundo é desse jeito? Obviamente, a gente não vê isso acontecendo o tempo todo diante da gente. Isso não está acontecendo o tempo todo. E isso só não acontece o tempo todo porque Deus está agindo graciosamente, mantendo a humanidade e toda a criação através do que a gente está chamando aqui de graça de manutenção. A graça que mantém, a graça que é comum a todos e que permite a todos viver uma vida mesmo diante da rebelião. Obviamente que essa manutenção graciosa tem um propósito. Qual é o propósito? Como o mundo está dividido em dois grandes grupos, os que fazem parte da rebelião, os que estão perdidos, e os que voltaram da rebelião, os que estavam perdidos, mas receberam a Jesus, logo o propósito de Deus para essa graça depende de qual grupo a gente pertence. Para os que fazem parte da rebelião, para os que estão longe de Deus, a graça mantém por uma razão. Essa pessoa precisa ouvir o evangelho. E se ela faz parte se a pessoa faz parte do grupo que voltou da rebelião, o motivo de Deus manter ela, a razão é outra. Qual é? Você precisa pregar o evangelho. Então a graça de manutenção existe por duas razões. Para manter aquele que precisa ouvir e para manter aquele que já voltou da rebelião, mas precisa pregar. Beleza? Então Deus está emprestando a sua bondade aos homens para que seja possível existir. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda bondade que existe no mundo é um empréstimo de Deus. Isso é a graça de manutenção que a gente chama de graça comum. Amém? Meus irmãos, 9:12, eu preciso terminar. Depois a gente vai continuar isso aqui, porque eu ia falar dos 4 pilares, né? E não deu tempo. Então, só para sintetizar tudo que a gente conversou aqui, deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Mais ou menos. Vamos fazer mais um desenho aqui. Seguinte. Sobre os 3 movimentos de Deus. Então, vamos desenhar uma linha do tempo aqui, ó. Só para a gente fechar isso aqui, ó. 1, 2, 3. Tá dando pra ver aí? Espero que esteja, né? Então, o primeiro movimento de Deus... Qual que é o primeiro movimento de Deus? A redenção. O primeiro movimento de Deus é a salvação. A redenção aconteceu antes do haja luz. Antes do haja luz. Isso significa que Cristo é o Cordeiro. Escrevi errado, né? Cordeiro. Cristo é o Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O segundo movimento, aí sim vem a criação. Beleza? O segundo movimento é a criação. Então, a criação é depois. A criação é depois da cruz, certo? Foi só por causa da redenção que pôde existir a criação. E o terceiro movimento é o que a gente chamou de manutenção. Deus está mantendo a humanidade. Deus está derramando a sua graça. Beleza? E está possibilitando a vida ser possível. Ok? Então, primeiro movimento de Deus é a redenção. Segundo movimento é a criação. Terceiro movimento é a manutenção. Foi sobre isso que a gente conversou hoje. E aí a gente vai entrar nos 4 pilares que sustentam a nossa redenção na próxima aula. Igual eu falei, a gente já estudou isso aqui, mas a gente está tendo a oportunidade agora de fazer com calma, né? A gente está tendo a oportunidade de estudar sem pressa aí. Amém?